Há dores que ninguém vê, feridas que ficam escondidas atrás de sorrisos e rotinas. É aquela dor muda que retorna para quem machuca alguém que só queria oferecer cuidado, afeto e um pouco de paz. Não é um castigo exibido, não é algo que aparece diante de todos. É um peso lento, interno, que vai se instalando aos poucos. Quem fez você sofrer até pode parecer tranquilo, postar fotos, seguir a vida, dar risada com conhecidos, mas existe uma cobrança silenciosa que o próprio inconsciente faz. E essa cobrança é pesada. A vida tem um jeito muito próprio de devolver tudo aquilo que a gente entrega, não por vingança, mas por consequência. E o mais estranho é que esse tipo de castigo nunca é assumido. Admitir isso seria encarar o que há por dentro, reconhecer erros, olhar para a própria sombra. E poucas pessoas têm coragem de enfrentar o que destruíram. A maioria prefere fingir que nada aconteceu, evitar momentos de silêncio, fugir do próprio reflexo emocional. Só que por trás dessa fachada existe arrependimento, ansiedade, saudade, vergonha e aquela sensação amarga de ter perdido alguém valioso por pura falta de maturidade. Essa sensação cresce, volta e aperta. É a mente cobrando o preço. É exatamente isso que essa narrativa mostra. O castigo invisível que a vida devolve para quem te feriu, não por maldade, mas para colocar tudo em equilíbrio de novo. A verdade é simples. Ninguém machuca outra pessoa e continua completamente intacto por dentro. A consciência cobra, a vida responde, o tempo revela e o silêncio entrega o que eles nunca vão admitir. Quem te machucou sente sua falta muito mais do que demonstra. A primeira coisa que bate não é arrependimento, é o choque. No começo, eles acreditam que a sua ausência não fará diferença nenhuma. Tentam manter a rotina, enchem a mente, se distraem com conversas vazias, redes sociais ou novas companhias. Mas quando o barulho externo some, quando tudo acalma, a mente começa a notar o que foi perdido. Sua presença, antes tão constante, simplesmente não está mais ali para acalmar, apoiar, orientar ou trazer equilíbrio. E esse vazio, mesmo negado, é sentido no corpo e na alma. Com o tempo, a ausência vira um lembrete emocional que nunca falha. Cada manhã sem sua mensagem, cada noite sem sua presença, cada situação em que você costumava estar ali, cria pequenos choques internos neles. A mente tenta negar, mas o inconsciente guarda tudo. Eles começam a entender que aquilo que pareciam ter garantido não era permanente. Sua presença era um privilégio, e só agora eles percebem. Quanto mais essa ficha cai, mais dói admitir que não foram capazes de te valorizar. A ausência ainda provoca comparações involuntárias. Eles conhecem pessoas novas, conversam, saem, se divertem, mas sempre parece faltar algo. Não existe a mesma profundidade, a mesma sintonia, a mesma calma que você carregava. E essa comparação silenciosa é um dos castigos mais fortes, porque mostra que o que perderam não é algo que se substitui facilmente. Podem fingir que seguiram em frente, mas por dentro sabem que não encontraram nada parecido. Em algum momento, começam a revisitar lembranças, não só os grandes momentos, mas os detalhes pequenos. Seu jeito de falar, olhar, aconselhar, sorrir, se preocupar. As memórias surgem sem serem chamadas, no banho antes de dormir, no trabalho, no trânsito. O inconsciente ilumina exatamente o que eles tentaram apagar. E quanto mais tentam evitar lembrar, mais a mente insiste em trazer você de volta. E então aparece a ausência mais dolorosa, a falta da sua energia emocional. Você era porto seguro, equilíbrio, clareza. Mesmo com todas as diferenças, havia sinceridade no que vocês compartilhavam. Eles sentem falta do jeito como você os enxergava por dentro, da forma como captava detalhes que ninguém mais percebia, da calma que sua presença trazia para situações que tinham tudo para virar tempestade.
Essa falta pesa e eles não conseguem encontrar isso em mais ninguém. Com o passar dos dias, a ausência deixa de ser só distância. Vira realidade. A mente finalmente entende que você não está apenas afastado. Você avançou, entrou em outro capítulo, seguiu outro caminho. Isso machuca profundamente quem acreditava que você estaria sempre ali. O orgulho tenta encobrir, mas a consciência sabe a verdade. Você não vive mais no mesmo lugar emocional onde te deixaram. É aí que nasce o arrependimento silencioso. Aquele que não se transforma em mensagem, nem em desculpa, nem em atitude. É um arrependimento que corrói por dentro. É perceber que erraram com alguém que só queria construir algo bonito. Essa dor é escondida, porque admitir significaria assumir a culpa. E isso derruba qualquer muro que eles tentem manter. A ausência também desperta um medo que chega tarde demais. Medo de que outra pessoa saiba valorizar você. Medo de ver alguém te oferecendo o carinho que eles não tiveram maturidade para dar. Medo de que você descubra que merece muito mais. Esse medo é silencioso, mas paralisa. Eles não podem assumir, mas sentem profundamente. E quanto mais você cresce longe deles, mais esse medo se expande. Depois vem a cobrança interna. Por que agi assim? Por que não valorizei? Por que tratei com frieza? Como consegui perder alguém tão raro? A mente produz perguntas que não têm resposta, e cada uma vira uma agulha de consciência. É uma tortura emocional que aumenta dia após dia, porque já não há nada que possa ser feito. Eles sabem que erraram e sabem também que não têm mais acesso a você para consertar o que destruíram. Então chega o castigo mais cruel, perceber que você encontrou paz sem eles, ver sua energia limpa, sua vida organizada, seu coração se reerguendo, sua força florescendo. Isso dói demais em quem esperava te ver derrotado. Sua ausência vira presença, uma presença intensa que ecoa dentro da mente deles. E esse eco é justamente aquilo que jamais terão coragem de admitir. A dor surge quando quem te feriu começa a reviver tudo na própria cabeça. A memória de quem te machucou não apaga tão rápido quanto o ego tenta demonstrar. Mesmo seguindo a vida, mantendo pose fria ou fingindo indiferença, existe um tipo de lembrança emocional que insiste em retornar. A cena que marcou o afastamento, o instante exato em que te perderam, as palavras impensadas, as atitudes que quebraram a conexão, voltam como pequenos fragmentos teimosos. E quanto mais tentam ignorar, mais fortes eles ficam. No começo são só lampejos, um pensamento solto, um flash rápido, uma frase ecoando inesperadamente. É o inconsciente avisando que ainda existe uma pendência interna não resolvida. Quem te feriu tenta afastar esse incômodo, tenta se convencer de que tomou a decisão certa, tenta justificar o erro com argumentos frágeis. Mas a mente sabe a verdade, e a verdade sempre volta para cobrar. Com o tempo, esses flashes viram cenas inteiras. Eles revivem a briga, lembram do seu olhar quieto, retornam ao exato instante em que cruzaram o limite entre o aceitável e o irreversível. A própria mente os força a reviver tudo, não como punição externa, mas como necessidade interna de coerência. O cérebro tenta reorganizar o que não faz sentido, e quando percebe que perdeu alguém raro, cria esse looping mental para tentar entender o que não tem explicação. Essas repetições despertam perguntas que os atormentam. Por que eu fiz isso? Por que agi daquele jeito? Por que tratei alguém tão bom como se fosse descartável? Cada pergunta nasce mais forte que a anterior, abrindo rachaduras no orgulho que antes parecia indestrutível. E são justamente essas pequenas rachaduras no orgulho que permitem que a dor entre devagar, discreta, persistente, uma dor que corrói de dentro para fora.
De repente, a situação começa a aparecer nos momentos mais vulneráveis, antes do sono chegar, no silêncio profundo da madrugada, quando o corpo está exausto e as defesas do ego simplesmente desabam. É nesse instante que a verdade surge inteira, sem filtro. Eles não conseguem fugir da própria mente, não conseguem deslocar a atenção, não conseguem apagar o que aconteceu. O silêncio noturno vira o palco perfeito para a consciência cobrar cada detalhe. E o mais irônico é que até tentam disfarçar esse buraco com distrações rasas, festas, novas companhias, conversas jogadas fora, ocupação contínua, mas nada disso impede o inconsciente de voltar para o exato minuto em que tudo começou a ruir. É como se a própria mente repetisse a cena para ensinar a lição que eles recusaram aprender quando tiveram chance. Com os dias, essa repetição deixa de ser lembrança e vira dor. Não é só nostalgia, é culpa. Eles percebem que poderiam ter agido com mais maturidade, mais sensibilidade, mais lucidez. Entendem que foram egoístas, impulsivos ou simplesmente imaturos. Essa constatação abre um conflito interno enorme, porque admitir isso significa reconhecer que foram a razão da própria perda. E não existe castigo mais cruel do que notar que o sofrimento atual foi construído pelas próprias escolhas. Ao mesmo tempo, essas lembranças insistentes mostram o contraste entre o que você representava e o que eles têm ao redor depois que você se afastou. Nenhum novo vínculo oferece a mesma profundidade. Nenhuma pessoa nova traz a mesma sintonia. A mente compara, coloca lado a lado, pesa e sempre chega à mesma conclusão. Perderam muito mais do que imaginavam. Esse looping mental vira um arrependimento mudo. Eles não dizem nada, não assumem nada, não enviam mensagem, não pedem desculpas, mas sentem. Sentem com uma força que não conseguem mostrar. E esse arrependimento cresce a cada volta da memória, lembrando que o tempo não retorna. A mente revive porque quer consertar, mas a vida já seguiu. E no fim, reviver o erro indefinidamente é o castigo mais severo. Encarar a mesma cena, sabendo que agora não existe chance de mudar o desfecho. Eles seguem presos ao que fizeram enquanto você caminha leve. E essa leveza sua, comparada à prisão mental deles, é o golpe que mais machuca, mesmo que nunca admitam. 3. O universo tira a pessoa certa do caminho errado. Existem momentos em que o afastamento parece injusto, duro, repentino. Mas com o tempo você entende que aquilo era proteção. O universo tem um jeito exato de intervir quando percebe que você está oferecendo muito mais do que recebe. Ele te afasta de quem não sabe cuidar, não sabe valorizar, não sabe ficar. E essa separação não é um castigo para você, é aprendizado para quem te feriu. A vida afasta silenciosamente o que está fora de equilíbrio, mesmo quando você ainda não compreende o motivo. Quem te machucou, talvez ache que tomou uma decisão firme, que demonstrou força, que exerceu controle ao te afastar. Mas no fundo, o universo apenas acelerou o inevitável. A ruptura de algo que já não tinha reciprocidade. E essa ruptura, por mais fria que pareça, é a forma mais profunda de preservação. Quando alguém não sabe te valorizar, a vida te remove antes que o estrago se torne irreversível. Quando o afastamento acontece, algo muito maior se rompe além da presença física. A pessoa perde acesso ao que você carregava por dentro. Sua sinceridade, sua constância, sua energia que equilibrava o ambiente sem esforço. Você era o ponto de referência emocional, mesmo sem perceber. E quando o universo te move para longe de onde você estava sendo ferido, quem te machucou começa a sentir um vazio estranho, uma sensação de que algo essencial saiu do lugar. É o começo daquela percepção atrasada de que deixaram escapar alguém que servia como base.
A distância também escancara contrastes. Quem te feriu passa a lidar com gente que não tem a mesma profundidade, a mesma alma, o mesmo tipo de entrega. Essas relações rasas só realçam o valor que você tinha. E é nesse instante que a ficha finalmente cai. O universo te tirou da situação, mas deixou a lição para eles encararem sozinhos. E essa lição dói, porque esfrega na cara as escolhas impulsivas e imaturas que fizeram. Quando o universo separa dois caminhos, ele também fecha portas que nunca mais se reabrem da mesma forma. A pessoa tenta encontrar em outros vínculos aquilo que tinha com você, tenta recriar a sintonia, tenta puxar a mesma vibração, mas tudo soa forçado, desalinhado, vazio. Nada encaixa, nada preenche. É como se a própria vida dissesse: o que você desperdiçou não será oferecido de novo. Esse afastamento funciona como um espelho cruel. As sombras que tentavam esconder, orgulho, insegurança, instabilidade emocional, ficam mais nítidas na sua ausência. E quando finalmente encaram o reflexo, entendem que não te perderam por fraqueza sua, mas porque eles não tinham preparo para lidar com alguém tão verdadeiro. O que machuca de verdade é perceber que o universo parece estar agindo a seu favor, e não ao deles. Assistir você se recompor, evoluir, respirar paz, reorganizar sua vida. Isso gera um incômodo que eles não sabem explicar nem para si mesmos. Porque quando o universo tira uma pessoa boa de um ambiente tóxico, ele também devolve a essa pessoa novos caminhos, novas oportunidades, força renovada. E quem te feriu vê tudo isso acontecer de longe, sem ter acesso ao que você está construindo agora. O universo, de forma silenciosa, cria situações para aprofundar o arrependimento deles. Pequenas coincidências que lembram você, pessoas que parecem contigo, momentos que reproduzem conversas ou detalhes que viveram ao seu lado. Nada disso é maldição, é sinal. É a vida reforçando o que foi perdido e o que não volta da mesma maneira. Com o tempo, a pessoa entende que você não foi removido por ser frágil, mas por ser valioso demais para permanecer onde não havia reciprocidade. O universo te protegeu do desgaste emocional, da dependência afetiva, da falta de cuidado. E para eles, isso marca o início de uma jornada difícil. Conviver com as consequências das próprias atitudes. Essa compreensão é o castigo silencioso que eles nunca vão admitir. E no fim, o maior ensinamento permanece intacto. O universo não separa o que está alinhado. Se alguém saiu da sua vida, é porque a energia dessa pessoa não acompanhava o seu crescimento. E quem te machucou só percebe tarde demais que foi colocado para fora da sua história porque não soube permanecer nela. A vida segue, mas agora segue ao seu favor. E esse é um peso que eles carregam todos os dias, mesmo que nunca tenham coragem de dizer. 4. Quem te feriu, inevitavelmente um dia sente na pele o mesmo tipo de dor que causou. A vida tem uma forma silenciosa, certeira e quase cirúrgica de devolver aquilo que alguém se recusou a aprender quando estava ao seu lado. Ninguém sai impune, mas cedo ou mais tarde eles encontram alguém que os trata exatamente como te trataram. Não é revanche, é consequência. O universo apenas espelha o comportamento para que compreendam profundamente o peso das próprias atitudes. No início, acreditam que estão vivendo algo novo, diferente, mais leve. Mas basta o brilho superficial desaparecer para que a realidade se revele. A nova pessoa não tem sua sensibilidade, sua entrega, nem sua lealdade. E quando surge o primeiro sinal de egoísmo, frieza ou indiferença vindo do outro lado, um incômodo familiar desperta. É como se a mente reconhecesse o padrão, mesmo que o orgulho lute para negar. Com o tempo, eles começam a experimentar exatamente o que te fizeram sentir. Falam,
e não recebem resposta, se aproximam e encontram descaso. Oferecem atenção e recebem silêncio. Tentam se explicar e são ignorados. Sentem insegurança, sentem falta, sentem o peso do desprezo que um dia jogaram sobre você. É como viver um reflexo invertido da antiga dinâmica, agora no papel de quem sofre. E essa inversão é brutal, porque escancara quem realmente estava ao lado deles antes. A dor cresce quando percebem que com você tinham amor e nos outros encontram apenas jogo. Você oferecia verdade, os outros oferecem manipulação. Você entregava profundidade, os outros trazem conveniência. E quando eles se veem sendo usados, testados ou descartados, a ferida se aprofunda. É nesse instante que a consciência desperta. A dor atual é o espelho exato da dor que provocaram em você. O que antes parecia justificável, agora se torna insuportável. E para completar, quem os machuca agora não tem vínculo emocional real. Não existe cuidado, não existe entrega, não existe alma. E essa comparação é um golpe constante, porque coloca lado a lado a grandeza do que perderam e a superficialidade do que escolheram. O pior de tudo é que esse castigo é silencioso. Eles não contam para ninguém, não admitem, não revelam. Fingem normalidade enquanto carregam por dentro a certeza amarga de que a vida está apenas devolvendo o que plantaram. Não é azar, é retorno. E esse reconhecimento silencioso é um peso enorme, porque o orgulho os impede de pedir desculpas ou buscar reconexão. Com isso, nasce uma solidão emocional sufocante, cercados de gente, mas vazios, porque agora sabem, a conexão verdadeira era com você. Nada do que vivem hoje possui a mesma sinceridade. Quando tentam se abrir, recebem frieza. Quando buscam segurança, encontram instabilidade. Quando desejam reciprocidade, recebem superficialidade. Tudo aquilo que um dia normalizaram em si mesmos, agora volta como eco perfeito. Com o passar do tempo, o ciclo fica impossível de ignorar. Eles percebem, finalmente, que estão atraindo exatamente o tipo de energia que um dia entregaram a você. E quando essa percepção finalmente os alcança, a dor vem pesada, porque revela algo que eles evitaram enxergar. Eles destruíram alguém que só queria construir e agora são obrigados a caminhar pelo terreno árido que criaram com as próprias atitudes. O castigo final surge quando percebem que tudo poderia ter sido diferente. Bastava ter te valorizado, bastava ter te ouvido, bastava ter te respeitado, bastava ter protegido o que você entregava sem exigir nada em troca, bastava ter sido maduro. Mas agora é tarde demais. A vida fechou o ciclo e eles estão colhendo exatamente aquilo que plantaram. E nesse instante, quando entendem que perderam você para sempre, é que a dor realmente se instala. Não porque você foi embora, mas porque eles deixaram você ir. A consciência cobra, mesmo quando o ego tenta negar. Ela é um juiz silencioso, mas impecável. Não aparece diante dos outros, não grita, não expõe ninguém, apenas pesa. Pesa no peito, pesa na mente, pesa nos dias que deveriam ser leves. Quem te machucou pode sustentar a narrativa de que não sente nada, pode vestir uma armadura de indiferença, pode tentar acreditar que fez o certo. Mas lá dentro, onde o orgulho não domina, a consciência cobra, e cobra caro. No começo, o ego tenta bloquear tudo, criando justificativas internas para reduzir a culpa. Eu não fiz nada demais. Ele exagerou. Eu só reagi. O ego fala alto, mas a consciência fala verdadeiro. E quando ela decide se manifestar, o ego perde força. A máscara começa a rachar, mesmo que por fora pareça intacta. Com o passar do tempo, o conflito interno se intensifica.
A pessoa sente irritação sem motivo, ansiedade em momentos simples, incômodos que não sabe explicar. É a consciência emergindo, lembrando da forma como tratou você, das palavras frias, das atitudes impulsivas, da falta de cuidado. Por mais que tente esconder, o corpo reage ao que o coração não quer admitir. A consciência revisita cenas com precisão cirúrgica. Ela traz de volta detalhes que o ego tentaria sepultar. O seu olhar triste, o seu esforço para manter a relação, a sua tentativa de diálogo, a vulnerabilidade que você entregou. Esses flashes são como pequenas agulhadas internas que aprofundam o arrependimento. Cada lembrança é um lembrete de que poderiam ter sido melhores e não foram. Esse peso emocional aparece no silêncio antes de dormir, no banho, quando a água cai e os pensamentos se tornam mais claros, nos momentos de descanso que deixam de ser sossegados. A consciência espera justamente os instantes em que o ego está enfraquecido para cobrar a dívida emocional. E esse peso não cessa, porque não depende do que a pessoa diz ao mundo, mas do que sente quando está consigo mesma. Mesmo que quem te machucou siga a vida, a consciência acompanha. Quando encontra alguém novo, compara. Quando tenta viver algo diferente, lembra. Quando passa por situações parecidas, sente o impacto do passado não resolvido. É como se a consciência perguntasse: você acha mesmo que vai fugir do que fez? E essa cobrança é incansável, porque nada do presente apaga o fato de que você foi ferido injustamente. A consciência também cria uma vergonha silenciosa. A pessoa sabe que agiu mal, sabe que foi imatura, sabe que poderia ter te tratado melhor. Essa vergonha não é confessada, mas é carregada. Ela pensa: como tratei alguém tão bom assim? Como deixei isso acontecer? É uma vergonha pesada porque não pode ser exposta. Deve ser engolida todos os dias. E quando a vida começa a devolver as consequências, a consciência faz ainda mais barulho. Quando eles passam por situações parecidas com as que te fizeram viver, sentem a dor intensificada. E então, a consciência coloca lado a lado duas realidades: a dor deles e a dor que te causaram. Eles percebem que o impacto que você sentiu foi muito maior do que imaginaram. O ego tenta resistir, tenta disfarçar, tenta parecer forte, tenta agir como se nada tivesse acontecido. Mas o ego controla a boca, não controla o coração. E o coração sabe onde errou, sabe o que perdeu, sabe o que destruiu, sabe o que deveria ter protegido. Quando o ego cai, e ele sempre cai, é a consciência que assume o comando. E no fim, o castigo maior não é ter perdido você. É ser obrigado a conviver diariamente com a própria verdade. A consciência não permite esquecer o que fizeram, não permite fugir da responsabilidade, não permite que a culpa se dissolva. Eles seguem a vida, mas carregam no peito um peso que ninguém vê. E esse peso que eles carregam é justamente aquilo que jamais terão coragem de admitir, porque reconhecer que perder você foi um erro irreversível significaria encarar a própria verdade de frente. A consciência nunca permitiu e nunca permitirá que eles esqueçam o que fizeram, porque certas perdas ficam tatuadas no coração. E então chega a revelação inevitável: você não era comum. A primeira verdade que explode quando você vai embora é simples, mas devastadora. Você não era substituível, não era uma presença repetível, não era apenas mais um capítulo na vida deles. Quem te feriu descobre isso aos poucos, quase como um choque atrasado. No começo, acreditam que qualquer pessoa poderia ocupar o seu lugar, que conexões profundas são fáceis, que carinho sincero é abundante. Mas quando começam a procurar em outros aquilo que apenas você tinha, o universo revela uma realidade crua. A maioria é rasa, instável, distante, e essa constatação cresce com o tempo como uma ferida que não cicatriza. Eles até tentam seguir,
conhecem novas pessoas, criam expectativas, alimentam esperanças, mas nada flui. Conversam, mas nada toca. Trocam mensagens, mas nada aquece. Tentam se conectar, mas o vazio se repete. E então surge a pergunta que perfura por dentro: por que ninguém me entende como aquela pessoa entendia? Essa pergunta marca o início da percepção do seu valor real. O que você oferecia não era técnica, era essência. Sua sensibilidade era natural, sua visão era rara. Sua capacidade de interpretar silêncios e enxergar nuances era algo que eles só reconhecem quando tentam explicar sentimentos para alguém que não entende nada. A sensação é de falar com paredes, de estar cercado de gente, mas completamente só. E nesse contraste brutal, seu valor se torna ensurdecedor. A lealdade que você oferecia também volta como um tapa emocional. Em um mundo onde quase todo mundo está pronto para ir embora, você era quem ficava. Você lutou, tentou, apoiou, perdoou. E quando eles encontram pessoas que abandonam no primeiro obstáculo, percebem o privilégio que tiveram e desperdiçaram. A calma que você trazia também se torna evidente. Sua presença equilibrava emoções, estabilizava ambientes, acalmava tempestades internas. Você era paz. Mas quando eles passam a lidar com pessoas emocionalmente explosivas, carentes, voláteis ou egoístas, entendem a diferença entre intensidade e desgaste. Entendem o quanto sua estabilidade emocional era valiosa e por isso a ausência dói. Existe ainda algo mais profundo, a sensação de ser visto. Com você, eles se sentiam compreendidos, acolhidos, reconhecidos de verdade. Você enxergava a alma, não apenas o comportamento. Não era sobre suprir carências, era sobre conexão. E quando tentam reviver isso com outros, descobrem que a maioria enxerga apenas a superfície. Nada é íntimo, nada é profundo, nada é humano como antes. A saudade silenciosa brota não de você, mas daquilo que só você fazia existir. A maturidade emocional que você tinha também se revela insubstituível. Você sabia dialogar, pedir desculpas, compreender sem apagar a si mesmo, ouvir sem julgar, acolher sem controlar. E quando eles se deparam com manipulações, joguinhos, irresponsabilidade afetiva e fugas constantes, entendem o quanto você era raro. O cuidado que você oferecia também volta como lembrança afiada. Você reparava nos detalhes, se importava de verdade, perguntava, lembrava, prestava atenção. Hoje eles lidam com gente que não vê, não sente, não pergunta, não liga. Cada frieza do presente acende o calor das memórias que eles gostariam de recuperar. A comparação é inevitável, e cada comparação os destrói por dentro. Até que chega a verdade final. Você não era comum porque sua presença era cura. E cura não se encontra, não se copia, não se compra. Cura é rara, cura é única, cura é você. No fim, a revelação mais dolorosa é esta. Eles só perceberam o quanto você era especial quando já não tinham mais acesso ao que você carregava. E esse é o castigo silencioso mais profundo. Reconhecer o valor depois que a porta se fecha é completamente diferente de enxergar o valor enquanto ela ainda estava aberta. Eles descobrem tarde demais que você não era comum, e essa verdade os acompanha pelo resto da vida. Saudade, culpa, arrependimento, dúvida, medo de ter perdido alguém que não tem substituto. E essas emoções aparecem justamente quando o ego está mais fraco, quando as defesas internas caem e a verdade bate de frente. Quando a pessoa finalmente percebe que o orgulho a impediu de preservar algo precioso, o impacto é devastador. Ela entende que poderia ter evitado a perda, poderia ter conversado, cedido, ouvido, mas escolheu vencer um argumento e perder uma história inteira.
Essa compreensão não dói só na cabeça, dói na alma. É o arrependimento que permanece, que não se apaga, que acompanha cada momento de silêncio. O orgulho, por sua vez, cria isolamento. Quem te feriu começa a se afastar sem perceber, ficando mais fechado, desconfiado, defensivo. Tudo porque o orgulho abafou a voz interna, travou o emocional. É como se o coração tivesse sido trancado por dentro. Enquanto você segue evoluindo, quem feriu permanece parado, preso ao mesmo erro, carregando o mesmo peso, mantendo a mesma rigidez que o aprisiona. O orgulho promete proteção, mas entrega estagnação. Promete força, mas oferece fragilidade disfarçada. Promete controle, mas gera solidão. E então chega o pior momento. Perceber que a paz sentida ao te afastar era ilusória e que a inquietação que ficou é permanente. O orgulho não traz conforto, traz ruído, não traz clareza, traz confusão, não traz liberdade, traz arrependimento. É nesse ponto que entendem que o erro maior não foi te machucar, mas deixar o orgulho decidir. No fim, quem te feriu descobre uma verdade que jamais admitirá. Você dava paz, enquanto o orgulho só traz guerra. Quando percebem que perderam alguém que equilibrava e acalmava suas vidas, ficam presos na própria arrogância. Uma prisão sem grades visíveis, mas com consequências profundas. E essa inquietação os acompanha pelo resto da vida, porque o orgulho nunca traz paz, mas a sua ausência pesa a cada dia. O tempo revela aquilo que você tentou mostrar em palavras. O tempo é paciente, mas implacável. Enquanto você tentava explicar, dialogar, alertar com cuidado e carinho, quem te machucou ignorava ou distorcia tudo. Suas palavras pareciam exageradas, drama demais, sensibilidade demais, preocupações desnecessárias. Mas o que não foi entendido pela lógica, o tempo ensina pela vida. E essa é uma das maiores punições silenciosas que alguém pode receber. Ver suas advertências se confirmarem. Com o passar dos dias, os problemas que você apontava começam a acontecer de fato. A falta de reciprocidade, a incapacidade de manter vínculos maduros, a superficialidade de novas relações, a frieza emocional, tudo surge exatamente como você havia alertado. E quando o tempo confirma a visão que você tentou transmitir, a verdade se torna impossível de negar. A pessoa percebe que você não falava por insegurança, ciúme ou necessidade, mas sim por percepção e cuidado. Você falava porque via além do óbvio. Tinha sensibilidade para perceber padrões, maturidade para interpretar atitudes e coração suficiente para tentar evitar consequências dolorosas. Mas, como acontece com quem subestima quem realmente importa, só entenderam sua lucidez quando o tempo rasgou todas as ilusões que os mantinham confortáveis. A vida, então, coloca diante deles situações que doem, porque refletem exatamente tudo o que você buscava prevenir. Pessoas que somem sem aviso, vínculos frágeis, promessas vazias, conversas rasas, deslealdade emocional. Esse confronto não vem de fora, é revelação interna. O tempo mostra que o que você oferecia era raro e que o que tentaram substituir depois era apenas um substituto superficial. É nesse ponto que surge uma das dores mais profundas. Reconhecer que você não tentava controlar nada, mas proteger algo que poderia ter sido bonito. Você via risco onde eles viam liberdade, fragilidade onde eles viam despreocupação, futuro onde eles viam apenas presente. E agora, com o tempo confirmando sua visão, são obrigados a encarar as consequências das próprias escolhas. Com os meses, a percepção se aprofunda. Eles lembram das conversas que você tentou ter, das oportunidades de ajuste que ignoraram, das contendas que você evitou. Cada lembrança vem acompanhada de um silêncio pesado, da admissão interna de que você estava certo. É uma vitória amarga, porque mostra que a perda poderia ter sido evitada.
O tempo também evidencia a diferença entre intenção e atitude. Você sempre agiu com cuidado, presença e propósito. Eles agiram por impulso, distração ou egoísmo. Agora, cercados por relações frágeis e superficiais, percebem que sua presença não era exagero, mas construção. Não era cobrança, mas clareza. Não era sensibilidade demais, mas visão emocional. O que você tentava transmitir com palavras torna-se evidente na prática. A dor aumenta ao perceber em sua evolução. Você cresceu, amadureceu, reorganizou-se, fortaleceu-se. Aquilo que antes era visto como drama tornou-se maturidade. A sensibilidade virou inteligência emocional e suas exigências se transformaram em padrões elevados. Enquanto isso, eles permanecem presos às mesmas repetições, escolhas e imaturidades. O contraste revela a verdade. Você estava certo desde o início. O tempo confirma algo que eles se recusaram a enxergar quando ainda estavam ao seu lado. E essa confirmação se torna uma ferida profunda, porque mostra que o erro não foi seu julgamento, mas a incapacidade deles de compreender. O castigo mais pesado não é o arrependimento tardio, mas a lucidez que chega tarde demais. O tempo mostra tudo o que você tentou demonstrar com palavras, mas agora sem você presente. Essa ausência é a lição definitiva, ensinando que ouvir quem ama é sempre mais leve do que aprender com a vida depois que já passou. Eles aprenderam da forma mais difícil. O castigo é perceber o que perderam quando não há mais volta. No início, acreditam que tudo é reversível, que você sempre estará acessível, que um gesto futuro poderia restaurar o vínculo. Mas, à medida que o tempo passa e você não retorna, a ficha cai brutalmente. A porta que fecharam não se abre mais. O arrependimento atinge o peito com força que nenhuma defesa emocional consegue conter. A ausência que parecia irrelevante transforma-se em dor constante. Eles percebem que a luz que você trazia não existe mais e que ninguém novo consegue preencher o espaço que você ocupava. A saudade, que antes era apenas incômodo, se torna um peso diário. Quanto mais tentam sufocar, mais a mente insiste em mostrar o que perderam. Com o tempo, entendem que você não era substituível. Novas relações não fluem da mesma forma, não têm a mesma intensidade, a mesma verdade. Tentam replicar a conexão, buscam alguém que se aproxime do que você era, mas falham repetidamente. Essa tentativa frustrada se torna tortura emocional, reforçando a consciência de que você era único. A dor se intensifica ao perceberem que você seguiu em frente, que se reconstruiu, que encontrou paz, que está melhor sem eles. Essa percepção é devastadora porque revela a verdade que sempre tentaram evitar. O problema nunca foi você, foi a incapacidade deles de enxergar seu valor enquanto o tinham ao alcance. Surge então uma culpa profunda, pesada, insistente, que os acompanha em cada pensamento. Eles se lembram de cada ignorância, cada palavra dura, cada gesto frio, cada indiferença que feriu e cada atitude que quebrou a confiança. Essa consciência os assombra porque tudo poderia ter sido diferente. O castigo real é saber que perderam algo que jamais poderão recuperar. Não importa quanto arrependimento sintam, nada traz você de volta. E isso é a parte mais cruel. Tentam se enganar, acreditar que ainda existe uma chance, que talvez um dia você retorne, mas no fundo sabem que você conquistou maturidade, força e respeito próprio demais para voltar ao mesmo lugar em que foi ferido. Esse peso se torna constante, um fardo que não alivia. As memórias, antes doces, agora carregam amargor. Eles lembram do riso sincero, da profundidade da conexão, do apoio que você oferecia sem esperar nada em troca. Quanto mais se lembram, mais dói. Quanto mais dói, mais percebem o valor que perderam.
O castigo é reviver o passado sabendo que não há futuro entre vocês e que o vazio que você deixa é insubstituível. Eles percebem que você era conforto, estabilidade, presença verdadeira. E agora se cercam de migalhas emocionais, relações rasas, encontros passageiros. O contraste é insuportável. Você era profundidade e a vida devolve superficialidade para mostrar o valor do que eles descartaram. Com o tempo, a percepção se aprofunda. Você não só partiu, você se transformou. Tornou-se mais forte, consciente e centrado. E a versão atual de você é ainda mais inacessível que a antiga. O castigo é entender que perderam não apenas quem você era, mas também todas as versões melhores que você se tornou. A verdade chega como um golpe seco. Não existe dor maior do que perceber o valor de algo quando o tempo já levou embora. Você era a oportunidade que eles não souberam honrar e agora vivem com a lembrança do que perderam. Lembrança que o tempo não apaga, que o ego não suporta e que o coração deles jamais admitirá em voz alta. Uma das dores mais profundas não está no que aconteceu entre vocês, mas no que acontece depois. Ver você florescer sem eles. Eles acreditavam que você sofreria, que ficaria preso ao passado, que dependeria emocionalmente da validação deles. Mas a sua reconstrução, sua evolução e sua paz os confrontam de forma silenciosa e devastadora. O que mais fere é perceber que sua transformação e crescimento não têm ligação com eles, mas sim com a força que você descobriu dentro de si mesmo. Eles se dão conta de que não foram responsáveis pelo seu despertar, mas sim os responsáveis por provocar essa evolução. O que tinha o poder de te quebrar acabou te tornando mais forte. O que parecia capaz de te calar revelou a sua voz. O que deveria te impedir acabou te fazendo florescer. Essa constatação esmaga o orgulho de quem te feriu. E a dor se intensifica quando percebem que outras pessoas agora reconhecem e valorizam tudo o que eles ignoraram. Seu caráter, sua inteligência emocional, seu cuidado, sua profundidade. Ver você sendo admirado por quem realmente entende seu valor desperta neles um sentimento silencioso de frustração, porque evidencia que o problema nunca foi você, mas a incapacidade deles de enxergar. Essa evolução desperta também um medo intenso. Medo de que você encontre alguém que te trate com o respeito que eles não souberam dar. Alguém que reconheça sua importância. Alguém que finalmente saiba proteger o que antes foi negligenciado. E esse medo é devastador, porque eles já não têm acesso a você. Não podem mais intervir. O florescimento que você alcançou revela ainda mais o contraste entre vocês. Enquanto você cresceu, curou feridas, estabeleceu limites e se fortaleceu, eles permaneceram presos à mesma imaturidade emocional, vivendo repetições de relações rasas e ciclos quebrados. A comparação se torna inevitável e dolorosa. Você evoluiu, enquanto eles estagnaram. E para piorar, percebem que você não sente mais falta deles. Seu olhar, sua postura, sua vida fluida mostram que você se libertou de tudo que os prendia. O que imaginavam ser apenas um crescimento passageiro, agora é definitivo. A constatação do tamanho da oportunidade que desperdiçaram se torna ainda mais cruel. Não é apenas arrependimento, mas impotência. Não podem voltar, não podem refazer, não podem viver o que você está vivendo agora. E o castigo mais profundo é perceber que você floresceu não apesar deles, mas por causa do que fizeram. Sua força nasceu da dor, sua luz do abandono, sua maturidade das perdas. Quando veem que a versão mais plena de você surgiu exatamente depois que te perderam, qualquer orgulho, ilusão ou justificativa se desfaz. Nada é mais doloroso do que observar alguém florescer no jardim em que jamais terão acesso.
No fim, toda essa jornada deixa clara uma verdade que poucos têm coragem de encarar. Quem machuca sempre paga um preço, mesmo que invisível. Não é vingança, não é destino, é consequência natural. A vida devolve consciência, lucidez e verdade. Enquanto você segue crescendo, se fortalecendo e renascendo das dores, quem te feriu enfrenta suas próprias sombras, arrependimentos silenciosos e noites longas. O espaço que você deixou se torna uma presença constante na memória deles, e cada passo do seu florescimento reflete aquilo que poderiam ter protegido, mas escolheram perder. Por isso, seu caminho é outro agora, mais forte, mais claro, mais seu. Não é preciso provar nada a ninguém. Não há volta ao passado, não há necessidade de justificativa. Basta honrar sua evolução, seguir com coragem e proteger sua paz. Se este vídeo tocou seu coração e te ajudou a enxergar sua própria força, inscreva-se no canal Sabedoria Histórica e continue caminhando conosco. Aqui você encontra reflexão, profundidade e direção para viver sua melhor versão, sem se perder, sem se diminuir e sem voltar a lugares que já não merecem você.